Juntar 25 mil reais ganhando 2.200 reais por mês tem pouco a ver com matemática e planilhas. É muito mais um desafio comportamental. Acreditar que seu único problema é ganhar pouco é um grandíssimo vilão para que você feche os olhos e se torne cego para o que realmente está acontecendo. Que é você não ter um plano totalmente alinhado e estruturado para a sua realidade financeira, para que seus sonhos se tornem realidade. Então nesse vídeo eu quero te mostrar como você, ganhando 2.200 reais, pode juntar 25 mil reais até o final de 2027. Vou te mostrar nos detalhes e, claro, eu vou te mostrar comportalmente como que funciona isso para que esse plano de fato aconteça, que se ele se mantenha consistente até lá. Aqui no Planejamento Financeiro eu acompanho famílias diariamente com o mesmo problema. Independente do tamanho da meta, não seguem os princípios que vão te levar a alcançar essas metas. Então o plano que eu vou te mostrar aqui não é sobre mágica, e sim sobre uma estrutura clara. Vamos começar. Vamos começar pelo erro número 1. A maior parte das pessoas que querem estruturar uma meta, elas começam no quanto e quando. Ou seja, eu quero juntar 25 mil reais até o final de 2027. Mas eu te pergunto, para quê? Você vai ter 25 mil reais na sua conta e você vai fazer o que com isso? Patrimônio por patrimônio não significa nada. Se você não tiver uma emoção envolvida, se você não tiver uma vontade visceral e um motivo realmente verdadeiro para você juntar esse dinheiro, primeira promoção que tocar no seu celular, notificação do iFood com promoção, você não vai economizar. Não tem porquê. O que vai te motivar de verdade a juntar esses 25 mil reais é a meta. Dar uma entrada num carro, é você fazer uma viagem, é você começar a estruturar um quarto da sua reserva de emergência. Enfim, você precisa ter uma meta muito bem definida. Vamos criar aqui um casal fictício. Cada um recebe 2.200 reais e eles juntos acumulam uma renda de 4.400 reais. Esse casal decidiu que eles querem fazer a lua de mel deles, por exemplo, na Europa. Eles vão fazer uma viagem que custa 25 mil reais. Agora sim, vai ter um grande motivo para eles juntarem. Eles vão se casar e vão fazer uma lua de mel. Então eles vão batalhar para juntar esses 25 mil reais até o final do ano que vem. Agora eu te pergunto, você que está assistindo esse vídeo, parou por 15 minutos para ver o que eu estou falando, qual que é o seu porquê? Você quer fazer uma viagem, você quer dar uma entrada, você quer fazer uma reserva de emergência, quer planejar alguma coisa do seu filho? Você não pode continuar esse vídeo se você não tiver um porquê bem definido. Qual que é o seu motivo de querer juntar esse dinheiro? Agora vamos para o segundo erro que os casais mais cometem quando buscam essas metas financeiras, que é simplesmente o alinhamento das coisas. O que você precisa entender é que as pessoas em geral têm histórias diferentes, eles têm motivos diferentes. Só que a partir do momento que vocês são um casal e vocês vão juntar as forças para bater uma meta, as coisas precisam estar alinhadas, senão aqueles pequenos desalinhamentos se tornam brigas. Afinal, um é o poupador, o outro é o gastador. Um nem sabe o que está acontecendo, o outro pega uma lupa para olhar o que está acontecendo no cartão de crédito. Um quer montar uma reserva de emergência, o outro quer viajar. Se vocês não sentarem, conversarem e se alinharem financeiramente, as coisas não vão dar certo nunca. Afinal, é um remando contra o outro o tempo todo. E principalmente numa situação dessa, que estamos fazendo simulações de um salário de 2.200 para cada um, se vocês não estiverem totalmente alinhados, qualquer deslize individual que um tiver, o outro vai recair ali também, vai ter um prejuízo. Então sim, vocês precisam sentar e conversar sobre dinheiro. Então o que eu proponho? Que vocês façam pelo menos uma reunião semanal para saber como que está indo a direção financeira de vocês. O que normalmente eu comento? No primeiro mês, na primeira semana do mês, ali, o primeiro domingo, em vez de vocês acordarem, abrir o computador, sentar na sala e discutir o financeiro, aproveitem um momento e vai para um café, vai para um parque, faz alguma coisa diferente para que aquela reunião comece a se tornar prazerosa. É uma estratégia comportamental para vocês não fugirem do financeiro. Afinal, vocês sabem, todo primeiro domingo do mês, vocês vão ter a oportunidade de ir para um café, ir para um restaurante, em algum lugar que vocês tenham prazer de conversar. Depois das próximas semanas, se vocês tiverem financeiro suficiente para isso, é muito interessante vocês manterem essa rotina. Mas, como são mais reuniões de alinhamento, vocês podem literalmente abrir 15 minutos ali na casa de vocês e conversar. Mas a primeira reunião do mês eu julgo extremamente importante vocês fazerem algo especial. Nem que seja na casa de vocês, mas com o iFood do lado, por exemplo. E basicamente nessa reunião vocês vão fazer somente 3 coisas. Primeiro é analisar, é entender se vocês gastaram mais ou menos do que o previsto. Esse é o ponto simples. O segundo é comemorar. Afinal, possivelmente se vocês são mega alinhados com o plano e estão com o objetivo claro, é muito possível que vocês estejam conseguindo fazer. Então comemorem, não fiquem só vivendo o mês. Essas comemorações, micro comemorações, é muito importante. E claro, continuem na meta. Então vocês guardaram 150 e a meta é guardar 600 por mês, beleza, nas próximas 3 semanas só faltam 450.
que também tem a ver com a comemoração ali. Vão sempre vendo os passos que vocês estão dando. E o que vocês sempre precisam entender na reunião é que não é uma reunião de julgamento. Não é para vocês ficarem, poxa, você gastou com roupa, você gastou com um restaurante, você gastou mais com gasolina do que o previsto. Nada disso. O que vocês sempre precisam pensar é, essas decisões que tomamos essa semana afastou a gente do nosso objetivo principal ou aproximou? A partir desse afastamento ou dessa aproximação, que vocês vão entender se vocês querem ou não fazer alterações para seguir em frente com a meta. E claro que isso eu estou dando um exemplo muito objetivo, R$ 2.200 cada um e vocês vão juntar R$ 25 mil até o final do ano. Mas entenda que isso é um princípio universal. Qualquer meta que você for querer alcançar, você deve seguir esse passo a passo que eu estou te entregando. E comenta aqui para eu saber, a sua família consegue lidar com as finanças ou vocês acham que é um campo minado, que vocês precisam pisar com muito cuidado para não se tornar uma briga? Quero saber como que tá por aí. Agora vamos na parte que todo mundo quer saber. Números. Afinal, com o objetivo bem alinhado, casal alinhado, conversando, se vendo todas as semanas, os números se tornam muito fáceis. Bom, simples. Objetivo, R$ 25 mil. Tempo, a gente está aqui no meio de 2026, a gente vai ter aproximadamente 18 meses para juntar. Meta é simplesmente dividir o objetivo pelo valor. Então, 25 mil dividido por 18, basicamente vão dar aproximadamente R$ 1.388 por mês, que vocês devem guardar para atingir o valor desejado. Mas agora a pergunta que não quer calar. Afinal, é um casal que ganha R$ 4.400 e precisa juntar em torno de R$ 1.400 por mês. Isso representa basicamente 30% da renda deles. Como que é possível chegar a um nível desse, de investimento? Aqui começa a entrar o grande erro da maioria das pessoas. Quando vê esses números, o que as pessoas imediatamente pensam? Show, eu preciso de R$ 1.400 por mês, vamos cortar. Começa a cortar cafezinho, Netflix, iFood, restaurantes, começa a ver o que dá para reduzir no geral. Só que o ponto principal aqui é que isso é algo totalmente ineficiente. Não conheço nenhum ser humano na Terra que conseguiria viver 18 meses sem nenhum lazer, sem nenhum prazer, sem viver. Não faz sentido. O que eu quero que vocês façam é começar a analisar as coisas. Lembra que um dos primeiros passos, o segundo passo, é fazer uma reunião semanal. O porquê dessa reunião semanal? Não é para ser chato, não é para vocês ficarem analisando metas e ver se vocês estão ou não batendo metas como uma forma corporativa. Vocês não são uma empresa, vocês não estão fazendo uma contabilidade, vocês não são sócios. Mas fazendo uma análise de verdade do orçamento de vocês, que dura 10 minutinhos por semana, vocês vão conseguir ter muita clareza de quais são os gargalos de vocês. Então sim, pode ser que o Netflix seja um gargalo, que vocês estão pagando R$ 59,90 por mês e vocês nem assistem. Aí faz sentido. Mas vocês só vão descobrir essas pequenas coisas ou as grandes coisas se vocês conseguirem analisar o orçamento de vocês e parar de viver no piloto automático. O que eu quero dizer com isso? De repente, vocês moram num condomínio, e nesse condomínio vocês estão pagando um aluguel de R$ 1.200 por mês. Pode ser que o vizinho de vocês tenha um apartamento livre alugando por R$ 1.000. Vocês vão ter literalmente o mesmo conforto, a mesma casa, tudo com R$ 200 a menos. Pode ser que um de vocês almoce fora todos os dias. Será que não faz sentido aumentar o gasto do mercado para diminuir o gasto na rua? É um gasto que costuma contrabalancear. Às vezes vocês estão percebendo que estão gastando R$ 600, R$ 500 por mês com iFood, simplesmente porque vocês chegam cansados do trabalho e não querem cozinhar. Faz total sentido. Mas por que vocês não pegam um momento no final de semana para fazer as marmitas da semana? Perceba aqui que o ponto não é sair gastando prazeres. Ser muito sincero, pode ser que sim, alguns prazeres vocês precisam cortar. Poxa, vocês estão gastando R$ 800 com restaurantes. De repente, para a realidade de vocês, vocês têm que cortar para 300, 400. Mas nunca é cortar totalmente. Se é uma coisa importante e valiosa para vocês, não vai ser algo sustentável a longo prazo. Sempre pense nisso. E se você está achando esse plano prático e útil para a realidade de vocês, deixa o like aqui nesse vídeo. É dessa forma que eu vou descobrir se está fazendo sentido eu trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Se esse plano é ótimo, mas a gente precisa escavar um pouquinho mais e ainda mais para a prática. Então vamos se aprofundar um pouco mais como vocês vão poder executar no dia a dia isso. Um dos passos que eu acho muito essencial aqui para que dê certo é vocês tirarem vocês da equação, no sentido de não depender de vocês guardar esse dinheiro. O que eu recomendo? Que vocês literalmente agendem uma transferência automática para vocês mesmos. Seja ali numa caixinha, numa poupança ou numa conta investimento. Vocês precisam juntar R$ 1.400 por mês, certo? Se a gente dividir metade para cada um, que só para simplificar as contas aqui, vai ficar 700 para cada um.
Se a gente dividir esses 700 por semana, vai dar em torno de mais ou menos R$ 175 para cada um por semana. O que eu recomendo? Planeje essa transferência automática de R$ 175 todas as semanas. Afinal, essa automação vai fazer com que você nem veja esse dinheiro. Esse dinheiro vai acabar saindo da sua conta. E o mais importante, ele vai sair de pouquinho em pouquinho. Isso vai fazendo com que você não sinta aquela sensação de que você não tem mais dinheiro, mas ao mesmo tempo você sabe que você está fazendo o seu papel e que toda semana, pelo menos 175 precisa estar na sua conta para ele sair. Então é uma forma de a gente automatizar o processo e não ficar dependendo da boa vontade ou do motivação ou do esforço de vocês naquele momento. Ele simplesmente vai acontecer. Mas Kaique, para onde que vai esse dinheiro? Esse dinheiro é um investimento de curtíssimo prazo. A gente está falando de 18 meses. Então não tem segredo nenhum aqui. Um CDB simples, uma caixinha do Nubank, um cofrinho do Itaú, as minhas reservas do Santander, tudo isso vai funcionar. Ah, mas existem investimentos que rendem 120% CDI. Beleza, em prazo de 18 anos vai fazer quanta diferença? R$ 100, R$ 200, não importa. Aqui a gente não está falando necessariamente sobre o melhor investimento possível. A gente está falando sobre simplicidade que se funciona. Mas como eu sei que vocês gostam de conta, vamos para a simulação. Mesmo sendo um período curto, a gente vê esses juros compostos ajudando a gente. Então, se vocês investirem R$ 1.400 durante 18 meses, que é o plano de ter R$ 25 mil, vocês vão atingir mais ou menos R$ 28 mil. Isso é interessante porque, como a gente está falando de um prazo de 18 anos, vai ter inflação no momento. Então, minimamente, vocês vão estar protegidos da inflação. Mas, se vocês quiserem atingir o valor nominal exato de R$ 25 mil, a gente pode até investir um pouco menos. Fazendo as contas aqui, se vocês investirem R$ 1.265 todos os meses, vocês vão atingir o valor nominal de 25 mil. Isso significa que cada um precisa investir aproximadamente R$ 632,50 por mês ou R$ 158 todas as semanas. Agora, existe um ponto extra. Se você quiser parar esse vídeo agora, tá tudo bem. Eu já te dei o plano estruturado aqui para você atingir. Mas tem uma forma de você conseguir fazer isso de forma mais fácil e mais árdua, que é a famosa renda extra. O que eu quero dizer aqui com renda extra não é um outro emprego formal, não é um fanatismo de conseguir uma renda totalmente extra, no sentido de um salário a mais com isso. Mas é você pegar o tempo ocioso que você tem e você poder utilizar com coisas que principalmente você gosta. Então imagina que uma pessoa do relacionamento gosta de tirar fotos. Que tal ir num parque da sua cidade e tirar fotos das famílias? Claro, com toda a permissão do mundo, mas vender essas fotos. Por um preço ok, aí você julga quanto quer. Uma dessas pessoas gosta de fazer bolos, doces. Que tal fazer uma quantidade pequena e vender, por exemplo? Uma pessoa gosta de tecnologia. Quantas pessoas têm problemas com celulares, com formatação de computadores e conseguem cobrar um serviço por isso? Imagina que vocês, por mês, consigam uma renda extra de R$ 200 cada um. É equivalente a R$ 50 por semana. É algo totalmente factível. Vocês já aceleram aí o processo de vocês em R$ 400. Então lembra que vocês iam investir 1.200, agora vocês podem tirar os 800 somente no investimento e esses 400 a mais ir ali para essa renda extra. Vocês vão potencializar e vão fazer com que o trabalho de vocês de poupar e economizar seja menos árduo e mais factível de acontecer. Ou se vocês quiserem, vocês podem até mesmo adiantar esse plano. Então a gente estava colocando ali para o final de 2027, fazendo dessa forma vocês conseguiriam mais ou menos setembro ou outubro do ano que vem. Vocês conseguiriam puxar em uns 2 meses desse plano e realizar o objetivo antes. Mas eu quero comentar aqui agora um ponto muito importante de toda essa discussão. Quando a gente está falando sobre metas financeiras, a gente costuma ser muito otimista nos nossos planos. Mas a gente precisa entender que um plano de 18 meses não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona. Vocês vão precisar de uma disciplina intensa por 18 meses. E muitas vezes na cabeça de vocês vai passar aquela famosa frase: será mesmo que vale tanta pena isso? E por isso que essa fase de manutenção, essa fase de continuação, ela é muito mais problemática do que o plano. O plano é bonitinho, vocês viram, eu só fiz divisões e contas simples. A gente precisa entender como que vocês vão manter esse plano na ativa. E uma das formas mais práticas é vocês alimentarem esse sonho e darem motivação para ele o tempo todo. Isso pode ser de formas lúdicas, podem ser de formas pragmáticas, mas vocês precisam entender como que vocês funcionam. Se vocês são um casal, por exemplo, que gosta muito de ver visualmente o que está acontecendo, o que eu recomendo? Pega uma cartolina, pega um papel, pega um aplicativo, alguma coisa que vocês consigam ver. Eu particularmente gosto muito das questões físicas que vocês vão ter que ver e mexer. Então, por exemplo, um papel na geladeira. Coloca lá no topo do papel R$ 25 mil. E todos os meses vocês vão colocando quanto que vocês têm de mês a mês. Aquilo ali
vai dar um estímulo para o cérebro de que ele realmente está conseguindo atingir o que ele quer. Vai dar um estímulo de dopamina. Então vocês não vão esperar a dopamina acontecer só daqui de 18 meses. Todas as semanas, todos os meses que vocês guardarem uma quantia de dinheiro, já vai ter esse estímulo. Isso faz total diferença para o seu cérebro. Um outro jeito que eu acho muito interessante é vocês colocarem marcos estratégicos para a conquista de vocês. O que eu quero dizer com isso? Imagina que a cada 5 mil reais que vocês consigam conquistar, vocês se dão a liberdade de ir para um jantar. É claro que, com moderação, vocês não juntaram 5 mil reais e vão gastar 2 mil reais numa noite. Não, mas de repente, a partir do momento que vocês juntaram 5 mil reais, vocês se dão a liberdade de fazer um jantar que vocês se privaram, ou pedir uma comida que vocês se privaram, algo para vocês sentirem que estão evoluindo. O marco, vocês se determinam, 5 mil, 10 mil, eu só não recomendo que seja muito extenso, tipo 12,5, que aí é metade. Fazem algumas metas um pouco menores. Pensa nisso, o ser humano é um bicho que precisa de motivação. Por mais que você seja a pessoa mais disciplinada do mundo, financeiro não funciona com disciplina. Você não vai ser disciplinado para sua vida toda. Você precisa desses marcos. Pensa em tudo que você já começou e desistiu. Dieta, academia, algum curso online que você comprou. Não é porque você é um fracassado ou porque você procrastina as coisas, mas sim porque você provavelmente não teve esse reforço positivo. O ser humano precisa disso. O nosso cérebro é feito dessa forma. Então você precisa moldar o ambiente para que isso aconteça constantemente. Chegamos no final do plano. Você precisa entender que todo o plano ele é estruturado com o porquê, um alinhamento, o plano focado, a automação e principalmente a manutenção. E se todo esse plano detalhado te trouxe uma clareza, te ajudou de alguma forma, primeira coisa, eu te peço é para se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago conteúdos para tentar te ajudar a sair desse caos financeiro que você pode estar vivendo. E o segundo, e honestamente talvez o mais importante para mim nesse momento, é deixar um comentário aqui. Eu quero entender o que esse vídeo proporcionou para você, qual estalo ele gerou. Foi a questão de casal? Foi a questão de como alinhar as metas? Foi o insight da renda extra? Deixa aqui nos comentários para eu saber. E lembre-se, quando a gente fala sobre 25 mil reais em 18 meses com uma renda de 4.400 por mês em casal, a gente não está falando de planilhas. A gente está falando de objetivos, de memórias, de emoções que vocês querem construir junto. O plano está dado, ele funciona. Agora fica com vocês colocar a mão na massa e conseguir fazer toda essa manutenção com o tempo que vocês precisam. E para te ajudar ainda mais com esse vídeo, eu te deixo aqui recomendado esse vídeo que eu te mostro como você gastando 10 minutos por semana, você consegue organizar todas as suas finanças. Lembra aquela reunião semanal? É nesse vídeo aqui que eu destrincho como ela funciona. Assiste lá e a gente se vê numa próxima. Valeu!